Eu já estive algumas vezes aqui no canal, no Assunto Coração, tratando e falando algumas vezes sobre um versículo que muito me impacta, muito me norteia assim, na questão da vida cristã em si, né? E que diz que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Esse é um texto que está em Romanos. E hoje eu quero tirar um tempinho para a gente discorrer um pouquinho esse texto antes da nossa oração, né? Então, antes de nós fazermos a nossa oração de hoje, eu quero discorrer um pouquinho esse texto para que a gente possa estar atento, balizando essa questão, tá bom? Então, o texto diz em Romanos capítulo 8, versículo 16 em diante, ele vai falar assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, esse é um texto que, nossa, me impacta muito. E uma das coisas muito fortes, que começa falando no versículo 16, é que o próprio Espírito, e esse Espírito está com letra maiúscula, e se está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. E ele diz que o próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, há uma testificação dentro de nós, há uma certeza dentro de nós, há uma verdade dentro de nós, não nascida de homem, não nascida de pessoa, não nascida pelos valores que estão ao nosso redor ou valores de outras pessoas sobre as nossas vidas, mas nascida pelo Espírito. E o Espírito de Deus coloca isso no nosso coração. Então, não há dúvida dentro de mim de quem eu sou, de que natureza eu pertenço, de onde eu vim, qual é a referência que eu tenho no tocante à vida, né? No tocante ao que nós somos. Então, o Espírito de Deus, desculpa. Então, o Espírito de Deus testifica, ele assina embaixo, ele coloca a sua assinatura, a sua chancela embaixo, confirmando em nosso coração que nós somos filho de Deus. Ele ratifica isso a cada dia, que nós somos filhos de Deus, né? Então, aqui depois no 17, ele fala, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro vai falar também sobre herança, porque ser um herdeiro de alguém quer dizer que futuramente há uma herança, né? Há uma herança que nós recebemos. Há muitas pessoas que às vezes sentam ao redor de uma mesa para poder ler um testamento de que um patriarca ou alguém maior que tenha partido, deixou o seu testamento e ali nós vamos receber a nossa herança. Nós estamos dentro dessa herança por sermos também herdeiros. Lógico, dentro desse testamento, essa pessoa pode ter colocado outras pessoas, mas como herdeiros, nós temos o direito. E temos direito a quê? Temos o direito a desfrutar daquilo que alguém construiu, a desfrutar daquilo que alguém pagou um preço por uma vida inteira para construir um patrimônio, construir alguma coisa. E após a sua partida, esse patrimônio, esse bem é repassado para aqueles que ele colocou o nome e obrigatoriamente para os seus herdeiros. Então, o Espírito de Deus agora está dizendo, vocês têm direito, vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi pago, tudo aquilo que foi realizado através de Cristo na cruz do Calvário, nós temos o direito. Agora, a pergunta que fica é, para quê? Por quê? Será que a intenção do Pai de deixar-nos como herança a salvação, de deixarmos como herança a identidade de Cristo sobre as nossas vidas,
é simplesmente para que pudéssemos nos abastecermos ou nos enchermos dessa convicção, para termos uma vida e vivermos a nossa vida por só, simplesmente, e desfrutarmos daquilo que ele conquistou? Simplesmente isso? Eu imagino que não, e o Evangelho me diz que não. Então, continuando o texto, ele vai dizer: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí, o que é a glória de Deus, né? A glória de Deus, ela é caracterizada por sua presença carregada de bondade, de graça e de compaixão, né? Em termos mais simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza. A glória de Deus é uma revelação da sua natureza, né? Quando o Senhor escolhe nos mostrar a sua glória, isso é revelado o quanto Ele quer ser conhecido por nós. Então, a gente acaba pensando que desfrutar da glória de Deus é desfrutar de algo do bom e do melhor, desfrutar de uma vida em paz, de desfrutar de algo grandioso, de tudo isso. Ok, mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um porquê. Por quê? Porque se eu sei, então, como eu escrevi aqui, que em termos simples a glória de Deus é a revelação da sua natureza, então, se eu conheço agora a sua natureza, se ele agora me fez filho de Deus e testifica isso no meu coração, então eu agora entendo a sua natureza. Eu entendo qual é a natureza de Deus. E aqui em cima eu escrevi que a natureza dele é a bondade, é a graça, é o amor, é a compaixão, ok? É tudo isso. Então, quando ele fala aqui, se nós participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, para que nós possamos entender e viver a sua glória, para que possamos entender e viver a natureza desse Deus sobre as nossas vidas. Ele transforma, ele forma a igreja dentro dos seus parâmetros, dentro do seu entendimento, da sua percepção do que deveria ser igreja, partindo do princípio que nós precisamos entender a natureza de Deus. Por quê? Porque é através dessa natureza de Deus que nós temos condições de também participar dos seus sofrimentos. Que nós temos condições também agora de entender o que é participar dos sofrimentos. Como eu falei num vídeo passado, eu postei isso também, está no canal, num vídeo passado, que Paulo então vai chegar para o Senhor e dizer: Senhor, afaste esse mensageiro de Satanás, há um espinho na minha carne para que eu não me engrandecesse com as revelações que estão sendo me dadas. E foi me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás veio me esbofetear por 3 vezes e tal. E no final, nesse meio do texto, o Senhor olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça é o suficiente para você. E aí Paulo entende. Paulo entende que agora, então, ele está participando dos sofrimentos. Ele está participando das perseguições, né? Se de fato somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Deus. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Então Paulo vai dizer: ok, Senhor, já que a tua graça me basta e eu entendo isso, eu entendo a tua natureza, então eu vou me gloriar, então eu vou me alegrar, então eu vou exaltar o teu nome quando me perseguirem, quando me injuriarem, quando derem mau testemunho, e por aí os quandos da vida, né? Mas não é uma vida de derrota. Não é uma vida problemática, não é uma vida sem sentido, porque a vida do cristão, ela não está estabelecida em não ter problema, mas pelo contrário, ela está estabelecida em passar por provações, em passar por dificuldades. Mas por que isso? Porque o fato é esse. Porque assim é que se estabelece sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer um trabalho. Nós fomos chamados para fazer algo em prol do Senhor. Nós fomos chamados para fazer exatamente o plano de Deus. No versículo 18, ele disse: e considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, os sofrimentos que nós vivemos hoje não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E aqui também há um texto que a gente sempre lê com um pouquinho diferente, porque
a gente sempre lê o certo que está dizendo a glória que em nós será revelado, a glória que em nós será revelado. E esse, quando a gente lê a glória que em nós será revelado, parece que nós estamos lendo e entendendo como a glória que a nós será revelada, né? A glória, a partir do momento que nós nos tornamos filhos, essa glória já foi revelada a nós. Ela já foi revelada a nós, é a natureza. Lembra que eu te falei? Vou ler novamente. Em termos mais simples, a glória de Deus é uma revelação da sua natureza. Então, a partir do momento que nós somos, vocês são filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, essa glória ela já foi revelada a nós. Nós já sabemos quem nós somos. Nós sabemos já qual é a nossa origem. Nós sabemos agora de onde nós viemos e qual é a nossa referência de vida. E agora, Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte, que essa glória não é mais revelada a nós. Essa glória, agora, ela é revelada em nós. E isso muda tudo. Porque em nós é através de nós, passando por nós. Então, à medida que eu e você sabemos quem nós somos, qual é a nossa natureza, nós estamos prontos, então, para revelar a glória de Deus. E em que está estabelecida a glória de Deus? Eu escrevi um pouquinho acima dizendo que a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, de graça, de amor, de compaixão. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Esses somos nós. É para isso que nós estamos aqui. Então, nós vamos entender que os sofrimentos dos momentos atuais, a vida que você está levando, que não é a vida que todos pensavam que haveria de ser, que esses sofrimentos, que as lutas, que as perseguições, que as dificuldades, que tudo que eu e você como cristãos passamos, não é simplesmente um sofrimento por nada, não é simplesmente uma dificuldade por nada, mas é uma dificuldade que não se compara àquilo que Deus faz através de você, para outro. Entende? Então esses sofrimentos não podem ser comparados, não há como mensurar, não há como comparar que o sofrimento e a glória a ser revelada em nós, através de nós. Então, aquilo que nós podemos produzir, aquilo que nós podemos ser, aquilo que nós devemos ser no reino de Deus, o que nós passamos no nosso dia a dia é nada comparado àquilo que Deus faz e quer fazer. E aí, nós vamos entrar então no versículo seguinte, que é o versículo que pauta muito dentro dessa concepção. E agora nós vamos entender bem esse versículo, quando ele diz: a natureza criada com grande expectativa, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E lembra que eu falei, lá em cima do versículo 16, que o próprio Espírito testemunha que nós somos filhos de Deus. E essa natureza que é criada e que está aguardando a expectativa que os filhos de Deus, os mesmos filhos que o próprio Espírito de Deus testificou em nosso coração, eles aguardam isso. Mas aguardam quem? Aguardam aqueles que conhecem a glória de Deus. Aguardam aqueles que conhecem a natureza, a sua natureza, que conhece aquele que fez com que a sua natureza interior pudesse ser transformada, mudada, moldada segundo os valores dele. Então agora eu entendo o que é a bondade, eu entendo agora o que é a graça, eu entendo o que é compaixão, eu entendo o que é amor. Eu entendo o que é poder doar a minha vida em prol do outro. Não é mais uma caminhada solo, não é mais uma caminhada em que eu olho para a minha vida, não é mais uma caminhada em que eu estou olhando para mim dizendo, agora eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Não é mais para mim. Não é mais para mim. Amém? Não é mais para você. O que Deus tem que fazer pelas nossas vidas, Ele vai fazer e Ele já fez. Ele já fez, por mais que seus olhos não enxerguem hoje, mas Ele já fez, a sua vida já está estabelecida no altar de Deus, o Espírito de Deus testificou isso no seu coração e no meu coração. Então, como eu já disse também aqui alguma outra mensagem nesse canal, dizendo que então nós não temos mais Deus como Deus, nós temos agora Deus como Pai. E como Pai, nós não temos mais como uma divindade, mas nós temos agora como um relacionamento. Por isso que eu escrevi aqui que, em termos simples, é isso.
A glória de Deus é uma revelação da sua natureza, e diz, quando o Senhor escolhe nos mostrar a sua glória, isso é uma revelação de quanto Ele quer que sejamos conhecidos, que nós o conheçamos. Entende? Então, por isso que a ardente expectativa da criação, né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus não olhem mais para si, para o seu umbigo. Que os filhos de Deus não olhem mais para a sua vida, como fazer... Que os filhos de Deus não olhem mais para a sua vida, como fazer a sua vida frutificar, como fazer a sua vida, como ganhar, como isso, como aquilo. Mas são aqueles que estão olhando para a sua vida dizendo, Senhor, como eu posso fazer a ser útil nesse teu reino? Amém? Por quê? Porque há um grupo de gente que está cativo. Há um grupo de pessoas que estão cativos, que são nossos irmãos, que estão lá, que são nossos irmãos e que estão lá. Eles não passam a ser nossos irmãos depois que aceitaram Jesus. Eles são nossos irmãos e estão lá sem saber que são nossos irmãos, que precisam que os filhos de Deus sejam revelados a partir da natureza de Deus, a partir do amor, da compaixão, da graça, da misericórdia, a partir disso. De você entender que você pode ir lá onde essas pessoas estão e amar essas pessoas. De lá onde essas pessoas estão e fazer com que o reino de Deus seja valioso e válido no reino dos homens. Por quê? Porque ele diz aqui, versículo 20, nós vamos falar sobre aqueles que estão lá, né? Pois ela diz, pois ela foi submetida à inutilidade. Ela foi submetida à inutilidade. Quando que nós podemos falar inutilidade? Inutilidade é aquilo que não é útil, aquilo que não presta, que não serve, que não cumpre com o seu objetivo. É como que eu pegar uma caneta e essa caneta acabou a carga, não tem mais tinta. E eu quero escrever. Ela se tornou inútil. Ela não presta, eu posso jogar fora. Entende? Então, quando a natureza é criada, ela é criada para um propósito, para ser família, para estar junto, para cumprir seu propósito, para fazer aquilo que Deus sonhou e deseja que se faça, mas ela é submetida à inutilidade, e não pela sua própria escolha, como diz o texto, não pela sua própria escolha, mas por vontade daquele que a sujeitou. Então, nós temos tantas pessoas no mundo que são canetas sem carga. Mas uma caneta sem carga, ela não é descartável. Ela tem condições de ser preenchida novamente. Entende isso? Então há muitas pessoas que estão por aí por fora, que estão vivendo na inutilidade dos seus pensamentos e que podem ser preenchidos, cheios. Da mesma forma que eu e você fomos. Da mesma forma que eu e você fomos. Então, parte de nós fazer isso. Parte através de nós fazer isso. De ser essa natureza, de ser esses filhos de Deus, cheios da graça, misericórdia e amor, que agora vai levar a presença do Senhor, que vai levar a presença do Espírito para essas vidas, para que possam ser cheios do Espírito de Deus. Amém? Versículo 21, eu tenho que ler o versículo 20 para poder fazer sentido o versículo 21, que diz, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, são escravos, estão presos, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de quê? Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo o quê? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É isso, irmãos. É isso. A nossa liberdade está em apresentar a obra, a pessoa e obra de Cristo Jesus. A nossa liberdade é saber que nós somos livres, que nós somos filhos de Deus, que o Espírito de Deus testifica em nosso coração. Então, que em nome de Jesus, hoje essa oração é para você,
essa oração é para mim, para que possamos recalcular a rota, né? Como o GPS que você colocou para chegar no seu objetivo. E aí, por algum motivo, você pegou uma rua errada. E o GPS fica sempre dizendo, recalculando rota, recalculando rota. Talvez muitos aqui estejam vendo no seu GPS da vida tantas vezes mais esse Senhor dizendo, recalculando rota. E em outras palavras, recalculando rota significa volte para o caminho, volte para o caminho, volte para o caminho que vai te levar ao objetivo da sua vida. O objetivo da minha vida e da sua vida não é se dar bem. O objetivo meu e seu é, assim como Cristo pagou o seu preço nos seus sofrimentos, hoje a representante de Cristo na terra é a igreja. Então que ela possa pagar o seu preço, para que a glória de Deus seja conhecida entre os homens. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar e vamos clamar a Deus pela misericórdia dele. Amado Deus e Pai, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas. Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor para que possamos entender, para que possamos aprofundar esse conhecimento diante da Tua presença. Pois durante tantos anos da nossa vida, nós sempre lemos e pensamos que essa glória é para ser revelada a nós, como alguém que vai receber lá no futuro, como alguém que está lutando diariamente para receber a glória, para poder desfrutar da glória lá no futuro. Mas como a Tua palavra nos mostra, Deus, o Teu Espírito já testificou em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós já temos essa glória, nós já entendemos essa glória, nós já entendemos que embutido nessa glória está então agora a convicção de entendermos que é a natureza de Deus, de entendermos que é o amor, a compaixão, que é a misericórdia, a graça, tudo isso no mesmo pacote está aí dentro. E nós hoje entendemos isso porque o Teu Espírito está em nós. O Teu Espírito testificou em nós, assinou o nosso coração. Nós temos a chancela agora do Espírito Santo para que possamos desfrutar da presença do Senhor e entender que através dessa presença, Pai querido, nós possamos nos parecer mais com o Senhor. É a Tua natureza. Porque há um grupo de pessoas, Deus, que estão lá fora, que estão precisando que as pessoas que amam, que as pessoas que entendem, que as pessoas que caminham junto, que é a compaixão, ó Deus amado, estão precisando que essas pessoas se levantem. Estão pensando que essas pessoas parem de olhar para as suas próprias vidas para ver como podem melhorar para si próprio, mas colocar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, como é que eu posso ser útil? Senhor, como é que eu posso hoje demonstrar o Teu amor? Como é que eu posso demonstrar a Tua compaixão para aqueles que estão ao nosso redor, ao meu redor? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira de nós, Pai, toda essa visão egocêntrica, tira de nós, ó Deus amado, toda essa visão mundo, ó Deus amado, que eu primeiro tenho que fazer para mim, que eu tenho que me dar bem, que eu tenho que me sobressair, que eu tenho que conquistar, ganhar, ó Pai querido. Ah, Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a abrir mão, ensina-nos, ó Deus amado, a perder, literalmente a perder, a não olhar para esse mundo e achar que nós temos que conquistar ou acumular situações aqui nesse mundo, ó Deus amado. Mas ensina-nos a termos uma vida equilibrada, pautada naquilo que é valor do Senhor. Ensina-nos, ó Deus amado, a olhar para essa expectativa da criação, para olhar para essa criação com os mesmos olhos que o Senhor olhou, que andou, Senhor Jesus, por tantos caminhos, por tantos lugares, fazendo a Tua vontade, ministrando a Tua palavra, ministrando cura, libertação, ministrando a Deus amado e apresentando ao Pai. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então, Deus, nos ajude a ouvir a esse GPS espiritual que está muitas vezes dizendo pra gente, recalculando rota. Nos leva de volta ao caminho.
Leve de volta ao caminho aquele que está perdido. Leve de volta ao caminho aquele que, por algum motivo, perdeu a visão do objetivo e do foco. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós agradecemos e exaltamos ao nome do Senhor, pois Tu és Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus seja sobre você, que Deus seja sobre você como igreja, como alguém que está pronto para mudar, está pronto para servir, está pronto de estender as mãos e dizer, eu quero. Amém? Esse é o assunto do coração. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Toda semana aí a gente tem uma mensagem de amor, de alerta, de chamar a gente a atenção, de recalcular a rota. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Se é interessante para você, compartilhe esse vídeo. Se tocou em você, vai tocar em outras pessoas. Compartilhe esse vídeo. Curta essa mensagem, deixe um like, deixe um comentário, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e graça e paz.